Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. E bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, né, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, né, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. Ah, gente, e antes de irmos para o relato, respondendo aí uma pergunta que estão fazendo muito nos comentários, no meu direct, e sim, gente, eu vou trazer a versão, né, da esposa lá do policial, da Paula, da, da nossa queridíssima Paula, enfim, eu vou trazer, tá? Podem ficar despreocupados. Eu vi algumas pessoas comentando, tipo, eu acho que ela não vai trazer, enfim, pra não gerar problema e tal. Não, gente, eu vou trazer sim, tá? Até porque se a pessoa enviou a versão e meio que autorizou, né, eu a contar, então eu posso contar aqui no canal pra vocês. O problema é que como eu fiquei alguns dias, né, não, eu acho que foi só segunda-feira, né, que eu não postei vídeo, ou eu postei um só, foi um negócio assim, mas a frequência de vídeo essa semana não foi muito boa, então eu já tinha separado os relatos, né, eu só não teve vídeo porque eu não consegui gravar, mas eu tinha a intenção de gravar, então eu deixei relatos separados, tudo separadinho, bonitinho. E se eu não contar esses relatos primeiro, antes de partir para outros, eles vão acabar se perdendo. Quando é coletânea não tem problema, porque eu sempre vou enviando um depois do outro, né, por e-mail que eu leio, então acaba que eles não se perdem, porque eles ficam um embaixo do outro, sabe? Então eu não me perco. Agora, quando são relatos soltos, até porque esse relato, né, da versão da mulher, ele vai ser contado em um vídeo onde vai ter só ele, então ele fica naquela parte de relatos que eu separo para um vídeo só, entendeu? Tipo um vídeo com um relato só. E aí, gente, é muito fácil esses relatos se perderem, né? Igual esse aqui que eu vou ler agora. Eu só separei ele porque ele vai ser contado só ele, né, nesse vídeo. Então, se eu for deixando, tipo, ele pra trás pra ir contando outros, uma hora ele se perde, porque isso já aconteceu muito. Inclusive, o vídeo que eu contei essa semana, né, o relato sobre o pai da moça, né, que faleceu, isso aconteceu com ele, então isso já aconteceu com outros relatos também. Então, primeiro eu vou ter que ler esses relatos para depois ler o da Paula, mas já tá acabando, tá? Eu acho que esse aqui é o último, de vídeo solto, assim, se eu não me engano é o último. Vídeo solto, não de relato solto, eu falo assim, gente, porque assim na minha cabeça faz sentido. Então, acredito que o próximo será o da Paula. Eu tenho que ver. Mas eu acredito que sim, aí a gente vai vendo aqui, assim, qualquer coisa, se der eu tento postar amanhã, eu sei que sábado eu não posto, mas meio que pra compensar, né, eu não assim, né, gente, não tô garantindo que eu vou postar vídeo amanhã, tá? Só se der mesmo, tá bom? Aí eu posto ele, assim, porque, né, não teve muitos vídeos essa semana, só pra compensar também. E aí eu vou ver, só vou dar, assim, uma olhada, olhar bem no meu e-mail pra ver se não tem nenhum relato que tá ficando pra trás, e aí eu trago o da Paula, tá bom? A resposta pro relato da Paula. Mas enfim, vamos lá, porque já tá gigantesco, né, essa introdução. O nome do nosso relato é Inveja e Ego Ferido. Vamos lá. Oi, Leandra, aqui você, né, pode me chamar de Isabela. É um nome fictício e os demais nomes estão trocados. Li, hoje eu tenho 40 e poucos anos e esse relato começa quando eu estava com 16. Hoje, eu me arrependo muito de tudo que eu vou contar a seguir, pois eu fui uma pessoa muito má. E eu fui má na vida de pessoas que não mereciam isso. Em 2001, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava em uma zona. A gente lembrando que ela falou lá em cima que as datas, assim, questão de idade e tudo mais, estão trocadas, né, trocados ali, assim como os nomes, tá bom? Então,
sempre que isso acontece e às vezes eu não leio pra vocês, o pessoal fica nos comentários, ah, mas que a idade que não sei o que lá não bate, mas ela falou lá em cima que tá tudo trocado pra ela não ser identificada e tudo bem fazer isso, tá, gente? É até melhor, né, quando é relatos mais, assim, pesados, né? Então vamos lá. Em 2001, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava em uma zona. Pra quem não sabe, zona é uma casa de prostituição. Porém, eu não era garota de programa, eu trabalhava no bar e limpava o local quando necessário. Eu estudava de manhã e trabalhava lá à tarde e à noite também. Eu vim de uma família muito humilde, sem nenhuma estrutura. Uma mãe alcoólatra que morreu jovem e irmãos que foram criados ali pelos parentes. Então, ninguém ligava, né, onde eu estava após o horário da escola. Eu trabalhava nesse lugar e guardava todo centavo que eu ganhava ali. E foi trabalhando lá que eu conheci Marcelo, que tinha 20 anos na época. Marcelo era novo, filhinho de papai, e ele ia lá atrás das mulheres, mas acabou se engraçando pro meu lado. Eu dava vários foras nele, mas em uma certa noite acabamos ficando. A partir dali ficávamos sempre. Ele me levava para sair, me dava presentes e eu fui me apaixonando. Porém, em nosso último encontro, Marcelo disse que não poderíamos mais ficar juntos, pois ele estava noivo há um bom tempo e que seu casamento se aproximava, e que agora ele precisava andar na linha. Eu fiquei muito triste. Marcelo foi o meu primeiro grande amor, mas eu sabia que eu não tinha chances nenhuma de competir, né, com a noiva dele. E bom, após essa noite eu nunca mais vi Marcelo ali onde eu trabalhava, e nem fora dali. Até porque não é como hoje em dia, sabe, as redes sociais, assim, então era bem difícil saber da vida do outro, assim, quando a gente queria. E bom, uns 2 anos depois eu saí daquele trabalho, pois eu ia entrar na faculdade. E a vida foi seguindo o seu curso. A faculdade que eu comecei a cursar foi aqui na cidade mesmo. É uma instituição particular. E o meu curso era pago por Sebastiana, irmã de minha mãe, que tinha uma condição financeira melhor que a minha tia paterna, que cuidava de mim antes. Então ela pediu que eu fosse morar com ela pagaria a faculdade e eu ajudaria nos afazeres de casa e a cuidar da filha dela. E assim, Li, eu não tinha do que reclamar. A faculdade era ótima, eu tinha meu dinheiro guardado ali da época do cabaré. Então eu podia comprar minhas coisinhas, lanchar na cantina da faculdade. Fora que o bairro que ela morava era um bairro mais nobre, sabe? Uma casa bonita, era outro universo. E isso foi muito bom pra mim. Foi uma família que me acolheu muito e eu sou eternamente grata, inclusive nós somos próximos até hoje. Mas enfim, foi na faculdade que eu conheci Matheus. Nisso eu já estava com 21 anos. Não fazíamos o mesmo curso, ele fazia medicina, o que só pessoas muito ricas faziam. Nos conhecemos no bar que ficava próximo à faculdade e foi amor à primeira vista. Ah, e um detalhe, ele era mais velho que eu, né? Ele era mais velho que eu e já estava quase terminando o curso. Fomos nos conhecendo aos poucos, foram encontros aqui, encontros ali. Levei ele para conhecer minha tia e sua família, né? E ele me pediu em namoro. E eu também conheci a família dele. Apesar de só pessoas muito ricas cursar medicina nessa época, a família dele tinha uma condição financeira boa, mas eles não eram ricos. E as mensalidades eram pagas pelo pai, que morava fora do Brasil com sua esposa. Ou seja, os pais dele eram separados. E a mãe havia se casado novamente. Eu vou chamar a mãe dele de Andréia e o padrasto de André. Porém, né, no passado, Andréia com Antônio, pai de Matheus, teve 2 filhos. Matheus, o meu namorado, e aí com o André, né, o seu novo marido, teve mais 2 filhos, Ângela e Bernardo, que na época tinham por volta de 10, 13 anos. Eles não tinham mais que isso. E sim, eu sei que vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o segundo filho ali do primeiro casamento? Pois bem,
ele mesmo, Marcelo. Quando eu vi ele, meu coração pareceu parar por alguns segundos. Eu fiquei gelada e perplexa. Eu não sabia como reagir e agir. Não queria que ninguém percebesse, também não queria estragar o que eu tinha com o Matheus. Na frente de todos, Marcelo me cumprimentou como se eu fosse apenas a sua nova cunhada. Mas em um outro momento naquela noite, ele veio até mim e eu fiquei paralisada novamente. Marcelo, agora casado, já era pai de 2 crianças e sua esposa era lindíssima. Eu parabenizei ele pela família e ele fez o mesmo, dizendo que seu irmão era um homem de ouro e que eu tinha tirado a sorte grande. Ele disse que ficou muito feliz em me ver ali, bem, fazendo uma boa faculdade, e disse que se arrependia muito de ter feito Laura, sua esposa, de idiota, sabe, no passado, indo a puteiros e traindo ela. Ele não me humilhou e também não me colocou como uma pessoa inferior. E eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Ele disse que estava muito feliz com sua família e também muito feliz por mim. Disse que jamais contaria ao seu irmão sobre o meu passado. Porque é aquilo, né, gente? Por mais que eu não fosse garota de programa, não era o melhor emprego, né, assim, para se gabar na frente dos outros. E eu agradeci a descrição dele. E depois disso, nos afastamos. E agora ali eu vou meio que explicar por cima algumas partes para não ficar muito longo, sabe? Matheus e eu namoramos por 2 anos e foram 2 anos incríveis. Convivendo com toda a sua família, inclusive com Marcelo, e estava tudo ok. Até que Matheus me pediu em casamento, nos casamos e foi uma cerimônia muito linda, por sinal. E fomos morar no mesmo terreno da família de Matheus. Toda a família dele morava em uma chácara, um lugar lindíssimo. Tudo gramado, com casas belíssimas, lago, campo de futebol. A propriedade inteira era da família dele. Então essas casas, elas não tinham muro. Não sei se você e os inscritos do canal conseguem visualizar, mas era um lugar muito lindo, lhe parecia o paraíso. Era um lugar muito lindo mesmo. E desde a primeira vez que eu fui lá para conhecer a mãe de Marcelo, a mãe de Matheus e toda a sua família, eu já me imaginava morando naquele lugar. E lá estava eu, né, realizando esse sonho. Porém, é aqui que a minha vida começa a mudar. Com 5 anos de casada, eu já estava, né, formada, mas eu não precisava trabalhar. Então eu ficava em casa cuidando das coisas. Era muito bom. Eu já tinha a vida, né, que pedi tanto a Deus, e nessa época eu já estava com uma bebê de 1 ano de idade. O que eu não contava é que Matheus ia querer me trocar por uma enfermeira que ele conheceu no hospital. O problema é que nessa altura do campeonato eu não estava preocupada em, estar perdendo o amor da minha vida, mas sim estar perdendo o estilo de vida que eu tinha. Eu gostava de Matheus, mas ele não era o grande amor da minha vida, aquele amor arrebatador, sabe? Eu gostava e sabia que ele seria um ótimo partido para mim. Então foi por isso que eu casei. Então, diante da traição que eu descobri, eu fiquei furiosa, muito furiosa. Mas eu não expus a traição ou confrontei. Guardei para mim mesma e decidi que isso não ia ficar assim. Eu até tentei engravidar por uma segunda vez para tentar prendê-lo ainda mais, mas acabou não dando muito certo. Eu sei que filho não prende homem, mas sim para garantir uma parte a mais do dinheiro dele, já que eu já tinha uma filha. Mas enquanto eu tentava engravidar às escondidas, Matheus começou a me tratar muito, muito mal. Chegava bêbado em casa e muitas das vezes, quando íamos ter relações, ele chamava pelo nome da amante, a enfermeira. Então, eu decidi que eu ia deixar essa ideia ali de engravidar novamente de lado, porque eu vi que não seria uma ideia muito favorável para o meu lado. Até que teve uma manhã que ela, a amante, teve a ousadia de ligar para o telefone fixo da casa e dizer para mim que era amante de Matheus.
Acredito que na cabeça dela eu não sabia, e me confrontando e fazendo aquela ligação, ele ia me deixar de vez e assumir ela. E aí ela começou a me contar que estavam juntos há muito tempo e que ele prometeu me largar e que eles iam ficar juntos. E ela ficou debochando, dizendo que ele era dela agora. E olha, ali naquele momento eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva mesmo. Sabe, daquela ousadia, daquele debochezinho dela. E o meu pensamento foi: ah, mas isso não vai ficar assim, mas não vai mesmo. Eu não tinha mencionado ainda, mas a família do meu pai entende muito de feitiço. E eu tenho uma tia que, enquanto era viva, era uma feiticeira de mão cheia. E foi a ela que eu recorri. Pedi uma amarração amorosa para Mateus e um feitiço de destruição para a amante. Pois ninguém ia tirar a minha vida boa. A minha boa vida, né? E assim foi feito. Mateus voltou a ser o homem adorável de antes. E de início eu fiquei sabendo apenas que a enfermeira pediu demissão. E essa parte agora ali eu não sei dizer ao certo o que rolou, porque eu não era próxima à enfermeira e também não tínhamos amigos em comum. A única coisa que eu sei é que 3 meses depois ela faleceu em um acidente. Eu não sei como foram esses 3 meses que antecederam a sua morte, sabe? Eu também não sei dizer se a morte dela foi por causa da magia ou não. Porém, a morte dela pareceu, assim, ter girado uma chave na cabeça de Mateus. Ele ficou depressivo, estranho, apático. E nada fazia ele melhorar, nem a nossa filha. E olha que eu conversava com ela e meio que forçava ela, sabe? Meio que tentar entrosar com o pai. Porque, assim, gente, eu não mencionei acima, mas dá um pequeno salto no tempo. Quando, assim, eu descobri a traição, porque esse caso aí levou muitos anos, ela já estava com quase 4 aninhos. Porém, ele não ligava mais para a filha, sabe? Não ligava para nada e nem ninguém, para as coisas de dentro de casa. Ele parecia um morto-vivo. Mas, assim, para ser bem sincera, ele estando casado comigo e eu tendo uma boa vida, tanto faz. Eu não ligava tanto. E o tempo foi passando. E aí, 1 ano após o falecimento, né, da amante, Marcelo, o meu cunhado, passou a trabalhar em casa, pois ele abriu um escritório em seu quintal e recebia os clientes dele ali. Então, Marcelo agora estava o tempo todo por perto, e sua esposa trabalhando fora e só retornava à noite. Mateus, nessa época, já tinha se recuperado um pouco da morte ali da amante, a enfermeira. Me tratava bem, mas aí eu não estava satisfeita. Ele havia se tornado um homem possessivo, enjoado, insuportável. Exigente com limpeza, com a casa e também com a nossa filha, que se afastava cada vez mais dele. Sabe, ele implicava até com ela. E apesar da pouca idade, ela, sabe, não gostava. Fora que ele passou a beber muito. E hoje eu entendo que tudo isso era resultado da amarração amorosa. Então, assim, gente, sem muitos rodeios para o relato não ficar longo, assim, e desnecessário, né? Eu e Marcelo começamos a nos relacionar. Ou seja, nós passamos a ter um caso. Éramos muito discretos e ninguém percebia. E começar a ficar com ele acendeu em mim uma chama que estava apagada há muitos anos. Ali eu percebi que Marcelo era o grande amor da minha vida. Foi o primeiro e único grande amor. E eu tinha me esquecido disso com o passar dos anos, e esse caso reacendeu tudo novamente. E no início, gente, deu muito certo, sabe? Mas com o passar dos meses, eu ia percebendo, né, como Marcelo tratava a esposa, os 2 filhos, e eu ficava com inveja. Pois ele era um homem incrível, um ótimo marido, fazia tudo pela mulher, tudo mesmo. E eu queria aquilo. Eu queria um homem com H maiúsculo ao meu lado, e não o embuste do Mateus. Então, eu decidi procurar a minha tia novamente.
Expliquei a ela o que eu queria e ela me disse que deveria ser algo grande, algo para tirar a mulher e as crianças do caminho. Então, eu disse que estava disposta, mas que só a mulher estava bom, porque eu não ligava muito para as crianças, eu até gostava delas, e eu também não ligava dele continuar sendo o pai que ele sempre fora para eles. Então ela me explicou que se eu quisesse afastar a mulher, deveria ser de uma forma. Agora, se eu quisesse ceifar a vida dela, deveria ser de outro jeito. Eu falei que gostaria que ela morresse, porque eu conhecia ela e ele. E só isso, sei lá, afastar os dois não daria certo. Porque eu sentia ali que ele amava muito ela. E aí ela me explicou que neste caso precisava ser uma vida pela outra. E aí eu perguntei, mas que vida? Ela apenas olhou para minha barriga. E ali eu entendi tudo. E eu aceitei. Olha ali, eu não vou dar muitos detalhes porque, sei lá, né? Vai que alguém me inventa a moda, né? Mas de forma resumida, eu precisei engravidar. Ninguém ficou sabendo, é claro. E com 4 meses de gestação eu participei de um ritual. Durante o ritual eu tive um sangramento que indicava um aborto, entre aspas. Mas na verdade era a minha parte do acordo sendo entregue. E olha, gente, não foi fácil não, tá? Eu resumi, mas foi uma noite tenebrosa. Eu vi coisas naquela noite que, assim, eu jamais vou esquecer. Mas enfim, agora era só esperar. Demorou, mas veio. Digo demorou porque Laura foi adoecendo aos poucos. Ninguém descobria o que ela tinha até que veio o laudo. Uma doença degenerativa. E a família ficou muito, muito chocada. A doença avançava muito rápido e a Laura não aceitava saber que em pouco tempo o seu corpo ficaria completamente paralisado e ela ia depender dos outros para tudo. Nessa época, Marcelo encerrou o nosso caso em respeito à esposa e eu fingi estar de acordo. Só que nesse tempo, ai gente, eu sei que muita gente vai me julgar, mas eu fiquei muito carente. Eu precisava de outra pessoa. E lembra que eu disse que todos nós morávamos no mesmo terreno? Pois bem, eu comecei a ter um caso com o André, o padrasto dos meninos. Aí, assim, por favor, não me julgue. Eu sei que eu já fiz coisa errada o suficiente, mas ele é um homem tão lindo, Li, que foi irresistível e o momento que eu estava passando era um momento muito difícil. Meu Deus, mulher. Meu Deus. Mas enfim, o choque maior vem agora. 6 meses após o ritual, Laura cometeu suicídio, pois ela não aceitava ficar em cima de uma cama, precisando de cuidados. Então, conforme a doença ia se avançando, ela decidiu tirar a própria vida. Eu não vou especificar aqui como foi, porque eu acho que isso é uma coisa muito delicada para ficar, né, expondo assim em um relato. Então, assim, foi um choque para toda a família, menos para mim, que sorria por dentro. Eu imaginava que Marcelo ia ficar abalado e talvez não me procurasse mais. Então, continuei com o meu caso ali com o André. Mas, enfim, vendo que ele se sentia culpado demais e que ele não me procurava com o passar dos meses, mesmo estando com o André, eu logo tratei de fazer uma amarração amorosa para ele, para Marcelo, não para André. E não demorou muito e voltamos com o caso. Chegou a um ponto em que queríamos nos assumir, mas sabíamos que seria um grande problema. Fora que Marcelo não fazia ideia do meu caso com André, que estava completamente apaixonado por mim e cogitando largar Andréia e os filhos para a gente viver juntos. Olha, eu não sabia o que fazer para arrumar essa situação. Lembro que eu recorri pela última vez à minha tia, a feiticeira, pedindo a ela conselhos do que eu deveria fazer. Ela disse que eu deveria parar, né, de ficar recorrendo à magia, pois ela sentia que a sua vida aqui na Terra já
já estava com os dias contados. Eu perguntei se ela estava doente, ela me disse que não, mas que ela sabia que a hora dela de voltar já estava chegando. Quando ela me contou isso, eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo que por ela ser feiticeira, provavelmente alguma coisa avisou a ela. E sim, gente, poucos meses depois ela faleceu. E eu acho interessante especificar isso aqui no relato para vocês entenderem que a partir da morte dela, eu não tinha mais a quem recorrer. Até porque eu também não tinha coragem de chegar, sei lá, para uma outra feiticeira ou para um pai de santo ou para um pastor ou um padre e contar essa presepada toda que eu arrumei. Mas enfim, agora voltando, né, na nossa linha do tempo, Marcelo foi completamente destemido. Enfrentou seu irmão e a família para ficarmos juntos. Foi o maior escândalo e André ficou muito chateado comigo. Mas não expôs para ninguém o nosso relacionamento. Continuou com Andréia como se nada tivesse acontecido. Mas é claro, nós fomos expulsos da chácara. Mas tem um porém. Mateus estava enfeitiçado, então para ele a traição e ser trocado pelo irmão soava ainda pior por conta da amarração. Mateus enlouqueceu, literalmente, ao ponto de ter sido internado em uma clínica. E assim, gente, eu não vou mentir, me deixou muito, muito, muito mal. E eu fiquei me sentindo muito culpada. Quando ele foi internado, minha tia já não estava mais entre nós. Então assim, eu não tive a quem recorrer para tentar desfazer a amarração. Mas o lado bom é que após um ano internado, ele teve alta. Me procurou até porque queria ver a nossa filha e ele estava bem. Eu não ia visitar no hospital, mas a nossa filha ia e ela sempre chegava em casa falando que o pai estava melhorando a cada dia que passava. Nesse dia do encontro, ele chegou para mim e disse: "Eu sei o que você fez. O que me atormentava foi tirado de mim e me mostraram quem você é." E aí eu, sem rodeios e sem me fazer de sonsa, só perguntei: "Quem desfez?" E aí ele respondeu: "Um enfermeiro que eu fiz amizade levou um conhecido dele para me conhecer. Ele é médium, disse que viu uma sombra sobre meus ombros e queria me ajudar." Perguntei se ele ia contar para Marcelo e ele disse que não, que esse seria o castigo pela traição do irmão. Eu não entrei em detalhes se ele sabia sobre Laura, só ergui a cabeça e vida que segue. E bom, Mateus seguiu sua vida. A amarração realmente foi desfeita porque ele não me atormentou mais e vive muito bem. E eu sei que desfazer a amarração é algo difícil e são poucos que conseguem desfazer, mas desfizeram. Hoje em dia ele é casado novamente, vive muito bem e é um ótimo pai. Inclusive a nossa filha vive com ele. Conforme ela foi crescendo, que ela foi entendendo toda a situação e tudo que eu, como mãe dela, fiz, fora que ela descobriu o que eu fiz contra o próprio pai dela em questão da magia, ela se afastou de mim e acabou indo morar com ele e hoje, infelizmente, quase não temos contato. O meu eu de 16 anos nem imaginaria que aquele homem voltaria a ser meu. Como Laura se foi, hoje sou eu que crio os filhos dela, como se fossem meus. E nos damos super bem. E como eu disse lá no início do relato, eu me arrependo muito. E sabe por que, gente, eu me arrependo muito? O tempo que eu e Marcelo ficamos juntos, eu pude perceber que ele não me amava. Ele estava magiado e era um homem safado, e isso que, fez ele ficar comigo tanto tempo. Mas a mulher que ele realmente amava era a Laura. E após o falecimento dela, ele nunca mais foi o mesmo. Há 9 anos atrás, Marcelo faleceu em um acidente de moto. E eu acho muita coincidência tanto ele quanto a enfermeira, a amante, terem falecido da mesma forma. Por isso eu acho que o falecimento de ambos tem a ver com magia. Acredito que após a morte de minha tia, as coisas saíram um pouco do controle.
Ele amava motos esportivas e foi uma dessas ocasiões onde ele estava testando uma que o acidente aconteceu. No final das contas, eu fiquei sem a minha filha, sem o Matheus, sem o Marcelo e cuidando dos filhos dos outros. E não cuidando nem da minha própria filha. E nem contato com ela eu tenho. Minha sorte foi ter uma vida financeira bem estável, então quanto a isso eu não tive que me preocupar. Quando eu olho para trás e vejo tudo o que eu fiz e o lugar onde estou hoje, me dá muito desgosto. Eu poderia ter aceitado ser deixada por Matheus, ter deixado ele ficar com a enfermeira. Eu tinha estudo, eu tinha tudo, mas o ego foi me afundando cada vez mais. E o meu erro foi não perceber isso mais cedo. Bom, Li, esse foi o relato. Eu espero muito que você goste. Como eu disse ali em cima, os nomes estão alterados. Eu decidi não colocar o nome da cidade, nem o nome da faculdade. E as datas também, as idades também estão alteradas, tá bom? Espero que você tenha gostado do relato. Por favor, não me critique. Eu já me critico todos os dias e para mim isso é o suficiente. Um grande beijo, muito sucesso no canal e um grande beijo para os gatinhos. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada pelo relato. E, assim, pode deixar que eu não vou fazer críticas, até porque eu entendo que hoje você meio que já caiu em si, você sabe que tudo que você fez foi errado. Acredito que você já entende que o seu karma é o que você está vivendo. Não sei se talvez vai ter outro karma, mas a vida que você leva hoje provavelmente já é, né, enfim, o karma de tudo que você fez. E muito pelo contrário, eu acho que eu vou pontuar que esse relato sirva de lição, né, gente? Eu acho que tem alguns relatos que são contados aqui que eles são ótimos para servir de lição. É aquilo que eu sempre falo: uma pessoa te estressou, uma pessoa te fez mal, não haja por impulso, tenta tirar uns dias ali, um tempo, coloca a cabeça no lugar. Às vezes na hora da raiva, na hora do ódio, a gente fala e faz coisas que a gente se arrepende depois. Então, de início, tenta, sei lá, tenta não tomar decisões precipitadas. Eu também acho que se quando você descobriu a traição, você tivesse deixado o Matheus seguir a vida dele, eu tenho certeza que você não ficaria desamparada. Igual no seu caso, não era questão de amor, você não amava ele, era mais a questão da vida mesmo, que você não queria abrir mão. Mas eu tenho certeza que, tipo, você sendo a mãe do filho dele, é bem provável que eles deixariam você ficar com a casa. Assim, provavelmente você, a criança, né, ia ter direito a uma pensão alta, ele já era médico, né, então você ia ter uma boa pensão. Fora que eu tenho certeza que a Andreia, né, que era a avó da criança, não ia deixar você desamparada. Provavelmente a casa ficaria com você, então, assim, eu também não sei como era a dinâmica familiar de vocês, né, de repente não era bem assim também, às vezes você conhecia a família, sabia que não ia ser assim, mas você, provavelmente a criança, ia ter direito a uma boa pensão, ia ter direito a uma vida confortável, porque ele não ia deixar de ser pai dela. Pelo menos como que eu vou dizer? Pelo menos a pensão ele ia ser obrigado a dar. E você tinha sua faculdade, né? Você não mencionou o seu curso, mas só de você já ter uma faculdade, você tá um passo à frente de quem não tem. Então, provavelmente fome você não ia passar. Então, eu acho que realmente que sirva como lição, né? Não ajam no impulso, não saia aí fazendo as coisas de forma destrambelhada, porque infelizmente as coisas elas retornam pra gente, sejam elas coisas boas, sejam elas coisas ruins. Mas é isso, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Imagino que não deve ser fácil você escrever tudo isso, relembrar o mal que você fez a essas pessoas, relembrar que você se encontra, né, onde, né, você está hoje por conta das maldades que você fez, então eu imagino que não deve ser fácil. Então, muito obrigada por escrever aqui pro canal, tá bom? E muito obrigada também a todos que ficaram até o final do vídeo. Ó, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.